Desenvolver, ele nasceu inicialmente com a proposta de um congresso para juntar pais, mães, educadores e cuidadores, os adultos que fazem parte do desenvolvimento infantil. A gente vai falar muito aqui sobre isso, sobre como... Os cuidadores, né? Os cuidadores, como a gente pode fazer esse desenvolvimento de uma forma mais plena. Eu acredito que vai ser quase como uma escola de pais aqui, uma escola de cuidadores. A gente atirou nas mães e acertou nas professoras. Pode Desenvolver Podcast está no ar. Começamos, então. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse novo podcast, que é mais um projeto do Desenvolver. E vamos nos apresentar, né? Para quem ainda não nos conhece, eu sou a Vivi Thomas, sou fotógrafa de família e estudante de psicologia. E eu sou a Gica Pistori. Sou educadora física, personal trainer e... Mãe do Francisco. Mãe do Francisco, isso aí. Mãe do Francisco, muito bem. Então, vamos explicar do que se trata, né? A gente acredita muito que, através desse nosso podcast, muitas pessoas que ainda não conheciam o projeto e o Congresso Desenvolver vão passar a conhecer. Isso aí. E, Gica, tu começa. Fala pra elas. Eu vou falar, então, sobre o Congresso, né? O Congresso. Que foi, eu acredito que para nós duas e para todas as pessoas que participaram, principalmente os palestrantes, foi um dia muito especial, né? O resultado a dedicação ali de 3 meses, que foram bem intensos. Intensos é né? a palavra. E o resultado desses 3 meses de dedicação foi um sábado lindo, muito emocionante, na minha opinião, e que profissionais super gabaritados estavam lá em cima do palco falando um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil. Então, o que é o Congresso Desenvolver? O que foi o Congresso Desenvolver? O Congresso Desenvolver foi um marco, eu acho, para a gente poder falar um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil, para a gente entender um pouquinho as mães, né? Até porque o nosso público-alvo eram as mães, né? E aí a gente, no final das contas, conseguiu atingir um público de profissionais, de professoras, né? Foi esse o nosso maior público no congresso. E aí, isso para mim também foi uma pulguinha atrás da orelha, sabe? De certa forma é impactante, né? Porque eu acho que pra gente ainda dá uma introdução, né? Pra quem tá assistindo e não sabe, né? O que foi. O nosso evento, o nosso congresso. Então, o Desenvolver, ele nasceu inicialmente com a proposta de um congresso para juntar pais, mães, educadores e cuidadores, todos os adultos que fazem parte do desenvolvimento infantil. A gente vai falar muito aqui sobre isso, sobre como... Os cuidadores, né? Os cuidadores, de como de a crianças. gente... De como a gente pode fazer esse desenvolvimento de uma forma mais plena. Eu acredito que vai ser quase como uma escola de pais aqui. Né? Uma escola de cuidadores. E então, o congresso, que foi nosso primeiro projeto, era um congresso que a gente acreditava que iam ser majoritariamente frequentado por mães. E o que a Gica tá nos trazendo, né? Tá contando que a gente ainda tá falando... A gente atirou nas mães e acertou nas professoras. E que fique claro, porque como a gente tá aqui fazendo o primeiro podcast da vida, e a ideia é ser um bate-papo, para vocês entenderem. Depois do congresso, eu saí de férias, e quando eu voltei, a Gica saiu. Então, estamos aqui nos Esse é o nosso vendo. reencontro. É o nosso Reencontro pós-congresso. De frente às câmeras, Isso é quase de frente com o Desenvolver. Isso. Então, esse primeiro episódio aqui, o piloto, ele é para situar tudo, vai ser um mix, uma mistura. Então, voltando a falar do congresso, né, que foi o que fez tudo isso acontecer. E durante o processo, eu lembro que a gente falava muito, né, de como é importante essa união entre pais e professoras. Total. E eu não sei se pra ti fica essa pulguinha atrás da orelha, pra mim ficou, né, de como os professores
tão abertos, pelo menos aqui da nossa cidade, porque a gente fala de Caxias do Sul, o congresso foi aqui na Serra Gaúcha, de como os professores, né, as professoras Estão aqui em busca, né? estão em busca de um conteúdo que seja Isso aí. para tanto pais e mães e cuidadores, quanto para a parte da educação. Isso aí mesmo. Uma surpresa muito positiva, Com diria. certeza. Foi uma surpresa, assim, da gente... E até da gente receber professoras de Rio Grande. Poxa, veio uma van com 9 professoras de Rio Grande, se não me engano. Talvez eu esteja errada nos números, mas eu acredito que seja isso. É porque veio de van, que fique claro. Isso, eles locaram o transporte, então veio bastante gente. E isso, né, delas também, eu achei isso fantástico, delas se reunirem. Poxa, Rio Grande dá o quê? Dá umas 10 horas, eu acho. De Caxias, umas 8, por aí. É longe, É né? longe. É em outra parte, é quase fronteira, né? É na fronteira. Com o Uruguai. Então, a gente fez esse movimento e agora a gente ainda está reverberando tudo que aconteceu, porque o congresso foi em agosto, final de agosto. Final de agosto. E eu conversei muito de como a gente atingiu, né? Foi um congresso para 170 pessoas. Como a gente atingiu de início, porque até então o desenvolver ele é uma junção de Vivi e Gica. Isso aí. De um propósito, de uma união, de uma pessoa que não é mãe, mas lida com famílias, de uma mãe que lida com outras mães, né? Isso. E saímos do anonimato, vamos dizer assim, para conquistar um espaço que está sendo muito falado por Sim. todas as pessoas que vieram até a gente, assim, né, falar do pós-congresso. E as pessoas perguntando, né, quando é que vai ser o próximo, e a fim de escutar mais sobre os temas que foram abordados aquele dia. Então, eu acho que essa nossa ideia de manter o desenvolver no ar com o podcast, ela acho que vai agradar a muitas pessoas e até para a gente continuar com o nosso objetivo, que é mesmo esse, né? De falar que as crianças precisam de um desenvolvimento melhor, de um desenvolvimento pleno. De um olhar atento. Isso, e nós estamos aqui para isso, né? Pra Nós, ajudar. adultos, estamos aqui para isso. As crianças, elas são moldadas pelo adulto. Então, para todos aqueles que falam, né, que acreditam que criança é o futuro do nosso país e do mundo como um todo, é interessante a gente parar para analisar que quem molda essas crianças somos nós. Então, como a gente está moldando? Não adianta a gente procurar e buscar um futuro totalmente diferente de uma realidade que a gente tem hoje se a gente não está plantando essas sementinhas, porque crianças são as nossas sementinhas, a gente tem né? que fazer o melhor que a gente pode com as ferramentas que a gente tem no momento. E isso na vida, né? Porque fica muito mais fácil, às vezes, a gente arrumar desculpas. Ai, que o governo precisaria investir mais em educação. Sim, isso a gente já sabe. Tá, mas o que a gente vai fazer? O que eu posso fazer na minha casa para que o meu filho tenha um desenvolvimento mais pleno? Quais são as dificuldades ou as necessidades maiores da criança que eu tenho na minha casa ou da criança que eu convivo, né? E como eu posso fazer para facilitar um pouquinho a vida dela, para ajudá-la nesse processo de desenvolvimento? É o pensamento do micro para o macro. Porque não faz sentido desenvolver o macro para depois, o né? micro, né? O desenvolvimento do planeta, da vida como um todo, ele se dá assim. Então, a criança é a mesma questão. E o ser humano é assim, né? Tu vê que muitas vezes eu tenho feito, assim, bastante cursos e tal sobre gestão de pessoas, sobre essa parte também de inteligência emocional. E muitas vezes eu escuto, né, os professores dos cursos que eu tô fazendo, batendo nessa mesma tecla. Que o que tu faz para melhorar a tua vida? O que tu faz para ser mais forte dentro daquilo que tu pode fazer? Então, é muito fácil eu reclamar que, tá chovendo. Pois é, eu posso mudar a chuva? Não, eu não posso, mas eu posso ajudar as pessoas que estão passando necessidades devido às fortes chuvas. Eu posso mudar... Poxa, hoje eu cheguei atrasada, né? Posso mudar isso? Não, não posso, eu me atrasei.
Mas eu poderia chegar aqui reclamando, brigando, ou eu posso chegar aqui de boa. Como a gente vai lidar, né? Como a gente vai reagir ao que é colocado pra gente, né? Não pode. E tu sabe que eu adoro fazer analogias, né? Eu acho que ao longo Eu desse também podcast, eu gosto. Vocês vão acabar conhecendo muito a gente e vocês vão entender esse lado. E tu trouxe esse ponto e eu achei interessante também, porque pra mim, um maior exemplo que eu tive, eu acho que esse ano, do micro pro macro, de como a gente pode solucionar e mudar, e como isso realmente transforma, porque eu acho que as pessoas, elas têm um medo ou uma crença de que o micro não transforma o macro. Foi o que aconteceu com a gente aqui, com os gaúchos no Vale do Taquari, das chuvas, porque o Rio Grande do Sul se tornou exemplo de solidariedade. Porque a parte pública, ela desprendeu tanto que em doações, tanto financeiras quanto de alimento, que a gente conseguiu abraçar boa parte dessa causa sem precisar de órgãos governamentais. Então, eu falei muito isso também com o meu namorado. Eu disse, como é bacana ver e perceber que o micro funciona. Claro que sim. Olha como tá na nossa cara que ele funciona. Porque eu lembro que no dia que tudo aconteceu, eu tava conversando com ele e ele falou assim pra mim, calma, a gente não vai salvar o mundo, a gente precisa que o governo intervenha. Aí eu disse, mas a gente não pode ficar esperando. E o Rio Grande do Sul não esperou. Não. E foi. E outra, né, Vivi, a questão assim, ó, de tudo que a gente consegue fazer, às vezes a gente tem uma visão de que tá tudo errado. Então eu não vou conseguir mudar esse tudo errado, né? Até se tratando de infância. E ser mãe, né? Aquela história do nasce uma mãe, nasce uma culpa. Tu sabe que eu quero muito assistir aquele filme que tá passando no cinema agora, O Som da Liberdade. Ah, eu tô louca pra assistir. E eu voltei de viagem ontem, né? E ia muito. Vamos juntas. Se via muito no aeroporto em Miami cartazes sobre tráfico humano, né? E aí eu fiquei pensando, cara, isso tá ali, ó, na nossa frente. O que a gente pode fazer pra mudar, né? Talvez eu não vou poder fazer muita coisa, mas eu vou poder cuidar das crianças que estão perto de mim. Se eu cuidar das que estão perto de mim, a Vivi cuidar das que estão perto dela, né? O namorado da Vivi cuidar dos que estão perto dele. Enfim, cada um fizer a sua parte, vai ser um monte de partes pequenininhas que vão se tornar uma parte grande, né? Então, a gente consegue fazer. Sabe que agora tu me deu uma ideia? E eu acho que a gente pode ter isso no nosso podcast, a nossa parte de indicação de filme. Porque tu acabou de indicar um filme, né? Que é um filme que, inclusive... Não assisti ainda, mas eu quero. Uma colega minha trouxe esse assunto. Eu não sabia que ele estava acontecendo. E uma colega minha na faculdade trouxe. E falou, né? Que ele é um filme que eles querem tanto que o público assista esse filme que eles estão dando. Tem vários canais que estão dando ingresso. Então, tu pode assistir o filme de forma gratuita em todos os cinemas do Brasil. Porque é um filme que querem que seja visto. Para que a gente consiga combater do micro pro macro. E agora nós falando aqui de filmes, né? Tu vê que a gente começa numa coisa, mas tem tudo a ver. É uma indicação pro podcast. Então, eu vou fazer minha indicação. Mas tu já fez. Não, mas eu não assisti esse aí ainda. Ah, tá. Depois a gente vai falar sobre ele. Tá, então a gente vai indicar filmes que a gente já assistiu e vai falar sobre isso. ele. Tá, então eu vou falar do Pior Vizinho do Mundo. Não assistiu. Tá, e eu queria assistir esse filme várias vezes e eu entrava lá no Prime Video e... uma vez tinha que alugar, depois eu não achei mais, enfim, passou. E aí, no avião, eu vou assistir. Melhor lugar pra assistir filme. Foi marcante, assim, porque... posso dar um spoiler? Eu vou dar, eu sou assim, gente. Eu vou falar. Talvez várias pessoas já tenham assistido menos. Talvez, mas tá. O cara, ele é um cara ranzinza, ele é um cara chato, que meio que desistiu de viver. Sabe? E ele é influenciado, gente, pelos vizinhos dele. Sabe? Ele é bem influenciado pelos vizinhos dele. Então, o filme inteiro dá uma reviravolta. E, poxa, é exatamente sobre isso que a gente tá falando agora. Então, eu não posso ajudar o mundo inteiro, mas eu posso ajudar o meu vizinho, que tá ali do meu lado. Eu posso começar dando um pequeno passo, né? E um pequeno passo, ele existe. Desde que ele seja sólido e firme, né?
Olha o nosso congresso, é uma prova disso. É uma prova disso. Porque o primeiro passo que a gente deu foi numa reunião que eu e tu tivemos e que tu me disse que tinha vontade de fazer um evento que fosse relacionado com fotografia, mas não de fotografia, né? Para mães, que Pra eu queria, mães. porque é o meu público-alvo, eu queria poder... E no final das contas, Vivi, poxa, a gente teve um evento para 170 pessoas. Quando que tu já... Eu não sei, mas eu nunca me imaginei falando para 170 pessoas. Que elas foram ali e pagaram para me ouvir falar. Então, claro que não foi somente para me ouvir falar, mas para ouvir eu, a Vivi, o Dr. Tiago, a Marina, a Cláudia, a Sabrina, enfim, né, a Dani, as gurias da Brincare. Poxa, E eu acho que 170 pessoas pagaram para... investiram numa causa que a gente criou. Isso aí. Porque o que eu acho que é interessante que a gente fale Pessoas aqui que também... querem melhorar em algum sentido. Isso, e o que é interessante, que eu acho que é válido a gente falar aqui, é de como no meio desse caminho, porque o congresso, ele realmente surgiu assim, de, vamos fazer um evento para mães, porque é o meu público-alvo, também é o teu, Dica. E a gente criou algo que a gente não viu, e a gente não tem, inclusive... Se alguém está assistindo isso e conhece outras frentes, marquem a gente, porque a gente quer estar perto. Claro, né, a gente quer conhecer outras pessoas que fazem isso. a mesma coisa, que querem ajudar os cuidadores, querem transformar o desenvolvimento das crianças, por um lado positivo, né? E a gente quer essa comunicação. A gente quer, porque a gente não viu. Claro, a gente vê os profissionais falando, né? E foi graças a esses profissionais que a gente fez o congresso acontecer, mas a gente não viu um congresso, um espaço, como a gente tem congressos e convenções para educadores físicos, para nadadores, para fotógrafos, para psicólogos, a gente não via. Então, a gente partiu de uma ideia, de um ideal, de um sonho, que se tornou uma realidade de uma frente que talvez a gente seja pioneiro. Isso aí. E se tu for pensar, Vivi, olha o quanto grande é o tema desenvolvimento infantil. Então, a gente tem E um detalhe, te interrompi. Desenvolvimento infantil para não especialistas da área. É aí que tá. Né? Porque a gente tava falando qual era o nosso público-alvo? Eram as mães. Pessoas leigas. Claro que a gente teve um público muito grande de professoras que talvez tenham um conhecimento diferenciado, um conhecimento além do conhecimento das mães, né? O conhecimento, vamos dizer, teórico, porque muito a gente sabe que a teoria e a prática, elas precisam se unir, né? Muitas vezes a gente vê profissionais de diversas áreas, né? Tipo fotógrafos. Quantos fotógrafos não nasceram de prática? Prática, prática, prática. Então, uma mãe, como é que ela vai se tornar uma boa mãe? Fazendo tentativa de erro e acerto, erro e acerto. Vou errar uma vez ou duas, porque na terceira eu já vou saber como conduzir. Eu vou acertar, né? Ou com, vamos dizer que só fracassa que não tenta, né? Então, a gente vai tentar, pode ser que não dê certo numa educação de um filho, né? Ou até num projeto como esse. Mas a gente vai sempre se dedicar e ter a ação com o objetivo de algo, né? Com o objetivo de dar certo. E é em um mundo, né, em que a gente recebe muita informação, a profissão mãe, eu brinco muito, né, que a gente desconhece, mas existe a profissão mãe. Mas claro. É uma profissão que ela não é ensinada. Não. Até porque ela... O que acontece? O tempo, ele vai mudando, né? Então, Sim. por exemplo, o que a tua mãe te ensinou sobre ser mãe... Já mudou. Já não é mais com o Francisco. Algumas coisas ainda permanecem, né? Claro. Mas muitas coisas... Elas evoluem, elas se modificam. Então, isso aí. Esse espaço de troca, tanto o congresso como agora o podcast, ele é uma forma, acho que, desconstruída de um ensino, que também não é para ser um ensino, porque não é para ser um padrão, mas diríamos o que? Um guia? Né? Um guia de tentar... Um facilitador. Um facilitador para não errar tanto, né? E vive isso que tu falou agora, né? De
o que a minha mãe fez comigo talvez não sirva para o meu filho, não só porque as coisas mudaram, os tempos não são os mesmos, mas porque o meu filho não sou eu. Então, ele tem as necessidades dele, diferente das que eu tinha quando eu era criança. Cada um de nós é um ser único, com necessidades, com vontades, né? Com pensamentos, com Isso! emoções. E quanto a gente precisa respeitar isso, né? O ser único. E é um dos. E aí agora a gente vai. Bom, vocês vão conhecer a gente, vocês vão ver que é tudo assim, né? Mas eu gosto desse jeito assim. Nossa, é nosso jeitinho único, né? Isso aí. E aí a gente vai indo e voltando, e é muito sobre isso, assim. Quem, né, não conhece ainda o nosso Instagram, quando entrar lá, vai ver que a nossa comunicação, ela fala que é para que a gente tenha esse olhar único para as individualidades, porque a Gica já conhecia isso sendo educadora física, depois a gente pode, acho que, falar um pouquinho mais, né? Da gente. E eu conheci um pouco isso, assim, não a fundo, fotografando, e hoje, fazendo a faculdade de psicologia, eu vou conhecendo, vou adentrando esses assuntos, e o desenvolver, tanto o Pode Desenvolver como o Congresso Desenvolver, ele é para que a gente entenda esse olhar único, especial, e entenda que nenhuma criança é igual, que não existe uma receita, né, que vai ser infalível, que tu vai criar 30 crianças delas vão sair da mesma forma, porque não é assim a gente que o nem ser quer humano isso, funcione. né? E como a gente pode exaltar os pontos positivos, como a gente pode diminuir o impacto de pontos negativos para essas crianças, né? O nosso canal de comunicação todo foi esse desde o início, e quanto mais acho que a gente fala, mais vontade a gente tem, né, de falar, e mais a gente vê como é fundamental na nossa vida hoje, que a gente fale sobre isso. Até porque, né, adultos traumatizados que somos, que fique claro, né, que a gente quer isso, é um futuro com menos crianças traumatizadas, com mais crianças que se tornem adultos aptos, que se tornem adultos seguros. Isso! Né? Que tenham uma inteligência emocional de acordo para poder lidar com esse mundo louco, né? Agora que tu falou isso sobre únicos e tal, e a gente falou no congresso um pouquinho sobre os rótulos, né? A Cláudia falou que a criança precisa de ajuda, não de rótulos. Então, a Cláudia é neuropsicopedagoga e ela teve uma palestra no Congresso Desenvolver com essa temática. E aí, como a gente precisa se policiar diariamente para não colocar rótulos nas nossas crianças. E mesmo tendo um entendimento, a gente ainda faz isso. Falo a gente porque eu conheço pessoas que fazem e eu faço isso. Então, o Francisco, tu conhece, né, Vivi? Ele tem uma característica desde que ele saiu da minha barriga. Ele tem essa característica dele ser, a vontade dele prevalece, ele gosta de se impor, e eu brinco que ele é brabo, né? Que ele é brabão. Eu digo, brabão, eu brinco com ele. E aí eu tava viajando e a prof mandou um recado na agenda, dizendo que vai ter uma apresentação deles, da turma deles, em novembro, e colocou um papel com a foto da fantasia, uma inspiração para a fantasia deles. E a turminha do Francisco vai ter lá da Branca de Neve os 7 anões. E o Francisco vai ser um dos anões. Zangado. O que eu falei? Daí eu com meu pai no telefone. Francisco. Pai, então me manda foto aí do Francisco, mas eu acho que eu já sei, né? Ele é o zangado. Não, ele é o dengoso. Acho que a prof se enganou. Sério? Ele é o zangado. Então, tu olha, Vivi. Tipo, eu já rotulei ele. Porque, né? Poxa, e ele foi... Não, e eu fui no teu rótulo porque Exato, porque é clássico, é automático da gente, né? É inconsciente. E aí eu brinquei com ele, eu disse, filho, desculpa, mas será que a prof faz certo isso? Daí ele riu, né? Ele disse, não, mãe, eu sou o dengoso. O zangado é não sei qual colega. Daí ele mostrou lá o bilhete, fez uma ligação de vídeo, me mostrou o bilhete. Então, tem o amigo dele, Matheus, vai ser o mestre. Aí o outro lá vai ser o Dunga e tal. E eu achei que super combina os anões com as crianças. Sim. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas será que ele é dengoso? É claro que ele é dengoso.
Porque talvez essa brabeza seja uma forma de pedir um dengo, Sim. né? Mas por que a gente mesmo não querendo, a gente faz, né? Então a gente precisa se policiar a todo momento para não fazer isso com as nossas crianças, porque não é legal, né? Não, de um contexto geral, né? Sim. Esse rótulo, ele teria que ser dispensado, porque, inclusive, tu limita, né? Claro. Quando tu rotula, tu limita de talvez não fazer com que ele se expresse. Sim. Por exemplo, no caso do Francisco, talvez tu chamando ele de brabo, brabão, mesmo que na brincadeira, ele não se sinta seguro ou tranquilo. Tem dois viés, né? Tem um que ele pode interiorizar isso que eu tô falando pra ele, que ele é brabão, e ele já se coloca como brabo. Então, se a minha mãe diz que eu sou brabo mesmo. E tem o outro lado, que é esse lado que tu falou, que tipo, ele não quer ser brabo. Então ele vai segurar as emoções dele, né? Não vai colocar pra fora aquilo que ele tá sentindo, porque ele não quer ser brabo. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Que tá tudo bem ele ser brabo, desde que ele entenda o porquê que ele está brabo e o que ele tem que fazer na cabecinha dele para que ele não fique brabo com coisas desnecessárias, né? E é muito legal, porque e a gente vai trazer elas aqui, tanto a Cláudia, que a Gica falou, quanto a Marina, que eu lembrei que a Marina foi uma outra psicóloga que palestrou no congresso e esses dias ela colocou no Instagram dela. Sim. O círculo dos sentimentos. E tu acredita que eu respondi a caixinha de pergunta dela? Eu botei assim, Francisco, é você? Porque ela tava falando um pouquinho sobre essa parte de brabeza, né? Impulsividade e tal, não é violência, ela não falou sobre violência, sobre uma criança violenta, não foi dessa forma, mas eu coloquei lá, Francisco, é você? E ela respondeu pra mim, ela me disse, que bom que pode ser sim você, Francisco, mas pode ser qualquer outra criança que tenha essa característica. E foi bacana porque a gente também podia, né? Claro. Quais são as emoções que a gente adulto sente? Porque a gente não acessa. E não acessar emoções é muito prejudicial. E é interessante também, né, da gente lembrar que tudo que a gente fala aqui, que a gente quer construir, é porque a gente é carente hoje, nós adultos. Total. Porque a gente foi muito podado, né, de sentir, de se expressar. Então, eu achei muito bacana que eu disse, cara, é verdade. Eu lembro que tinha uma, né? Se alguém falar alto comigo... Como é que eu fico? Como é que eu fico? E dela disse, tá, faça você esse exercício, porque com as crianças aqui no consultório eu faço. Eu disse, cara, eu fico chateada, eu fico cabisbaixa. A gente também tem. E às vezes a gente impede, né, dessas crianças de terem esse sentimento. Sim, a gente trava eles, né? E aí, o que é o tudo gira em torno do autoconhecimento, né? Que eu preciso me conhecer para eu poder entender quando que eu tenho uma reação, qual é a determinada ação que exige de mim uma reatividade ou não. E agora, tu falando, eu lembrei porque essa semana, né? Então, eu estou frequentando a faculdade de psicologia, né? E eu estava lendo um artigo. E a importância do autoconhecimento pra gente adulto, pra gente que lida, né, um recorte, né, de parar um pouquinho de falar de crianças e falar de adultos. Porque quando a gente se conhece, também é mais fácil de tu lidar com os sentimentos da criança. Total. Porque se tu não te conhece, porque se tu é a pessoa que tu tá sempre estressado, sempre brabo, e tu não acessa o porquê tu tá estressado, o porquê tu tá brabo... Quando uma criança te trazer esses sentimentos, tu não vai saber lidar com ela. Tu não vai entender ela, tu não vai ter essa empatia. E lembrei, né, e óbvio isso vai ser um assunto para um próximo, mas que foi um artigo que a gente precisou ler, que eu achei muito pertinente, né, sobre o bullying na escola, que foi uma pesquisa feita, foram professores da PUC que realizaram essa pesquisa e fizeram esse artigo, de a influência das crianças que fazem e sofrem bullying na escola com a relação interna em casa com os pais. De ser só uma projeção. Então, como é importante todo esse cuidado, e óbvio que vamos falar de educação positiva, né? Vamos tentar trazer o Dr. Tiago, que foi o nosso palestrante que falou sobre isso,
Mas caso não conseguimos, né, a gente E ele não tá com consiga um curso, inclusive, de escola para pais. Ai, que legal, eu não vi. Aham. Eu sabia que ele ia lançar, não tinha visto que É, lançou já. E é muito bacana, porque ele traz isso, né, da educação positiva, do quão benéfico é, porque é um assunto polêmico, né? Aham. As pessoas acham que ter uma educação positiva é ser permissivo, É liberal demais, né? mas não, de como, por exemplo, tu ser muito rígido, muito rigoroso, tu vai fazer com que o teu filho sofra ou pratique bullying, Ou faça as coisas escondido, né? não se Porque sinta seguro, porque pai e mãe tem que ser abrigo, né? é aí Eu não que sou, tá. não sou mãe ainda, mas eu acredito que eu acho que o primordial é ser um abrigo. Um abrigo e sim, um abrigo como forma de segurança, né? Mas acho que a segurança e o abrigo, eles falam também sobre essa parte do limite, que tu ser compreensivo não quer dizer que tu seja permissivo. Tu compreender é diferente de tu permitir, né? Então, poxa, E não é porque tu compreende que tu vai aceitar, né? Porque é o que grande parte das famílias acreditam, né? Que, não, mas é tu entender que existe, né? Um ser que, mesmo não maduro o suficiente, é um ser pensante, com sim, sentimentos e e que que... como eu posso ajudá-lo a entender as emoções, a entender as suas vontades, os seus instintos, porque vamos pensar que o ser humano é um animal racional. Então, o ser humano ele consegue ter o controle dos seus instintos, né? Quando tu tem um instinto de fome, poxa, a fome ela não precede a morte, né? A gente pode segurar um pouquinho o nosso instinto de fome se eu estiver num compromisso. Um instinto de uma necessidade básica, né? De fazer xixi, por exemplo. A gente consegue ter um controle por um certo tempo. Então, o ser humano é um animal racional e por que que a gente não pode ensinar isso para as crianças? Que elas podem ter o controle das emoções, dos instintos delas. E lidar, né, com que Claro. elas ainda não... Porque e é legal, e tudo a gente vai ficar fazendo analogia com adultos, que é justamente Sim, para que essa ideia, né? para que a gente entenda que a gente tem os mesmos sentimentos. Porque a gente adora falar. Quase todos os adultos que eu conheço adoram falar assim: nossa, eu viro um leão quando eu tô com fome. Eu fico muito brabo quando eu tô Aham. com sono ou quando eu não dormi direito. E aí, às vezes, tem uma criança fazendo birra que por trás daquela birra é um sono, é uma fome. É fome, isso. E aí a gente não entende que a gente também fica. Às vezes tu é Às vezes a gente ríspido com fica, uma pessoa porque tu tá com uma necessidade fisiológica Aham. que a criança tá. Só que ela não vai chegar pra ti e vai falar: estou morrendo de sono, por isso eu vou Porque às vezes ficar ela nem brabo. reconhece o que ela Porque tá ela não sentindo. reconhece, porque ela ainda não tá madura o suficiente pra reconhecer. Então, enfim, eu acredito, né, que até pra gente não se estender, não faço ideia de quanto tempo Eu já também fomos não, nesse porque que a olha, gente começa a falar, não para. 30 minutos? Então, já vamos se encaminhando. inclusive eu acho que podcast, se tivesse assim umas 3 horas, estaria bom, porque eu gosto de falar. Não, aí eu quero ver como é que vão ser nos horários. A gente tentou aqui manter algo em torno de 40 minutos, 1 hora, até com os nossos convidados, mas vocês vão ver que a gente adora falar. Esse é só para ser o piloto. Eu acho que a gente pode, para ir se encaminhando também, para não ficar extenso, para que vocês conheçam então um pouquinho mais da gente, né? Vai. Então, eu me chamo Giovana, né? Todo mundo me chama de Gica, até é estranho quando alguém me chama de Giovana. O Pedro, meu marido, às vezes me chama de Giovana para me incomodar. Acredita? Mas Acredito. Então, eu sou Gica desde criança e eu usava óculos quando eu era criança, um óculos assim, daqueles fundo de garrafa. Então, eu sou aquela criança que sofria bullying na escola, que era desastrada, que era o quatro-olho, que, enfim, eu tinha todos esses problemas aí eu tive. E hoje em dia, acho que eu estou aprendendo a superar todas essas dificuldades, mas de vez em quando elas aparecem aqui. E eu resolvi fazer educação física, porque a minha família sempre foi envolvida com academias e tal. E então eu não tive muita opção. A educação física foi meio imposta para mim. Mas depois que eu entrei nessa área, na faculdade, eu me encantei. E agradeço a minha mãe a ter me imposto isso, porque eu acho que eu escolhi a profissão correta ou eu me dediquei a ser uma boa profissional, né? Porque nem sempre a gente gosta de uma coisa, mas quando a gente aprende a fazer bem essa coisa, a gente
aprendi a gostar, né? Então eu gostei da educação física. Tu acabou de descrever a minha vida na fotografia. É isso aí. Então, acabei gostando, me encantando. Tenho 3 especializações. Uma delas é em fisiologia do exercício. A segunda é em musculação e personal trainer. E a terceira é em atividades aquáticas. Mas desde que eu entrei na faculdade com 16 anos... Com 16 eu entrei na faculdade. Calcula, gente. Mas, enfim. E aí, desde que eu entrei na faculdade, eu faço cursos, participo de congressos na área e tal. E depois que eu me formei, eu emendei uma pós-graduação na outra. E todo ano eu coloquei isso como um dever para mim, que eu preciso fazer 2 cursos de especialização na minha área. Então, eu tenho que me atualizar. E eu tenho feito isso rigorosamente. Na pandemia, que não dava para fazer cursos, enfim, presenciais, eu fazia isso online. E aí, por isso que eu falei antes que eu tenho feito cursos de gestão de pessoas, de inteligência emocional, para poder entender agora que eu cresci um pouquinho na profissão e não só trabalho dando aula à frente nas turmas, eu trabalho gerenciando as pessoas. Né, gerenciando o quadro de professores. Então, essa inteligência emocional, ela é muito importante, né? Para lidar com pessoas na academia que eu trabalho. Eu Até sou uma porque das sócias, né? E é uma rede, né? Então, Poxa, são 65 funcionários. Não é fácil, né? Cada um tem o seu jeito, a forma que eu trato a Vivi não é a mesma que eu vou tratar a colega da Vivi. Então, eu preciso ter um entendimento dessa gestão de pessoas e tem sido muito bom, sabe? Tem sido um amadurecimento, um crescimento muito grande. E o congresso também. Tanto com o lidar e entender as pessoas, quanto ao entender a infância e de como eu posso despertar o que essa pessoa tem de melhor. Né? Porque às vezes o ser humano é bucha, né? A gente enxerga tanto na gente quanto no outro os defeitos. Se eu perguntar pra ti agora, Vivi, me diz 3 qualidades tuas, bem rápido. Foi. Uma? Vamos, Viviane. Uma qualidade tua? Vai! Acho que eu sou querida. Viu? Tu é um amor. 2, segunda qualidade. Ai, Deus. Ai, Deus. Olha, cheguei a viu? derrubar Olha, tudo isso aí aqui. é o universo falando. dando sinais pra ti. Ai, minha psicóloga, Val, me socorre. Então, olha só como é difícil pra gente, né? Agora me fala 3 defeitos, Viviane, rapidinho. Sou extremamente ansiosa. Eu tenho um pensamento muito acelerado e procrastino demais. Pronto, tu me falou 3 defeitos. Cara, qual é o problema de tu me falar as tuas qualidades? Né? Mas olha como... E a gente faz isso com as nossas crianças. Então, a Gica tem buscado, através da profissão e através desses novos projetos, tanto o congresso quanto o podcast, tem procurado se conhecer mais, tem amadurecido muito com isso e tem buscado também melhorar o desenvolvimento das nossas crianças. Começando pela minha casa, né? Pelo meu filho, pela minha família. E sigam a Gica no... A gente vai deixar aqui. A gente vai deixar. A gente tem como deixar essas coisas tudo aqui, Duda? Porque a gente é tudo aqui, assim, ó, sai balãozinhos na nossa mente. E é um perfil da Gica, é um perfil muito bom para acompanhar, principalmente sendo mãe. Porque o Francisco, ele é o nosso casezinho de sucesso, né? Porque o sucesso é isso, é ter os 2 lados, é ter o lado de ser brabo, é o ter... Mas falando em desenvolvimento, é o teu lado que não é Disney, né? É. Não é Disney, a vida não é Disney. A vida, ela tem, como a rosa, né? Tem o lado lindo, mas tem os espinhos. E isso faz parte, é tão bom. Mas o Francisco é sério. E assistam, vão no Instagram da Gica e assistam o vídeo dele subindo, pegando a bola, que é o vídeo que eu mais amo da vida. Tu vai ter que deixar um destaque Eu vou disso, deixar. Vou deixar ele vejam. fixado no perfil. E então, falando de mim, né? Vai. A Vivi tem uma história de família bem parecida com a da Gica. Então, meus pais... Meu avô era fotógrafo, eu venho de uma família de fotógrafos. Eu tentei fugir disso. Eu fui uma família meio controversa às outras, porque o meu pai não queria muito que eu fosse fotógrafa. Ele falava assim, qualquer coisa menos fotografia. E tentei, fui pra faculdade de moda, fiz um curso de comissária. E cheguei naquele ponto que o que eu gosto de fazer, o que eu fico feliz fazendo é isso. Por que eu tô fugindo? Né? Pra tristeza da minha família, no caso. Mas, enfim, foquei na fotografia.
E quando eu foquei de fato em fotografar, eu resolvi sair do estúdio dos meus pais, porque eu trabalhava em estúdio. Uma coisa que eu não aceitava mais pra minha vida, né, era ver como estava se criando um cenário de estúdio, em que os pais iam lá para fotografar e a gente tinha que ter cada vez um melhor cenário, e as crianças ficavam em segundo plano, e o meu foco, né, na Era época muito posado. era acompanhamento, né, então de recém-nascido até 1 ano, era o acompanhamento infantil. E aí eu pensava, mas o mais importante é a criança. Então, cada vez os cenários estavam ficando maiores, 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 as crianças menores. E eu falava, não faz muito sentido isso aqui pra mim, porque a gente tá fotografando o acompanhamento da criança. A criança não tá aparecendo, o cenário importa mais do que ela. Então, eu saí do estúdio dos meus pais, comecei a fotografar as famílias em casa. Então, eu comecei com um projeto de um acompanhamento documental, que era acompanhar 1 ano de vida da criança na casa da criança. E nessa minha transição de carreira, eu mudei de cidade também. Eu voltei para Caxias, porque na época eu não estava morando aqui. A primeira família que eu fotografei, eu tive um caso de separação com 6 meses da criança. E aí foi o meu primeiro start eu não posso ser só fotógrafa. E é uma pessoa que, né, uma cliente que eu tenho um carinho enorme até hoje, porque eu percebi naquele momento em que eu, como fotógrafa, eu era uma psicóloga, porque eu era a pessoa que não tinha opinião, que não tinha lado, que eu não conhecia a fundo o suficiente para tomar as dores dela ou as dores do pai. Então, era alguém que a gente conversava muito, uma vez por mês, né, nas sessões de fotos. E aí foi o primeiro start que eu tive de, mas lidar com família e com criança... Não é tão simples. E aí um amigo meu, um grande amigo, né, na época, tava me dando um curso, assim, sobre fotografia documental, e ele falou, tu faria faculdade do quê? Né? Eu tinha trancado a faculdade de moda, não tinha nada a ver. Não que tu não seja uma pessoa super antenada nas tendências, né? Mas, né? Enfim, aí ele falou assim, eu disse, ele falou, o que tu faria de faculdade? Eu disse, não sei. Aí ele falou, pra fotografar pessoas, é ideal que a gente entenda de pessoas. Então, cursos que eu te indicaria é antropologia, psicologia, filosofia. E eu fiquei com isso na cabeça. Pensem, isso em 2013. 10 anos. 10 anos se passaram e esse ano, pós isso, na verdade, eu tive acho que mais 2 momentos que me levaram até hoje. Foi um outro momento em que eu tava fotografando uma família e aí uma das mães falou, ela tava envolvida nesses cursos de PNL. E um dia ela me disse assim, tu sabe que tudo que tu fala pra uma criança tu pode impactar e gerar um trauma? E eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu falei pro filho dessa mulher? Traumatizei essa criança, né? Aí, enfim, ela disse, eu tô participando, eu fiz, e ela tinha muito empolgada, então eu fiz essa imersão, né, nesse curso de PNL de 3 dias, e entendi muita coisa sobre inteligência emocional, sobre significados, né? Eu lembro que a primeira frase da noite, assim, começava à noite esse curso, que eles chegaram e eles falaram assim, por que 2 irmãos gêmeos podem ter personalidades totalmente diferentes? E eu não fazia ideia. E eles falaram, porque é o significado que a gente dá pra cada coisa que acontece na nossa vida. Então, tu pode... Muitas mães, né? Mas eu tenho os 2 filhos, a criação foi a mesma, eles são tão diferentes. E, dentre tantas coisas, essa é uma delas. Então, isso reverberou mais um pouquinho. E aí, depois, eu sou a louca do signo, eu amo mapa astral. E eu fui fazer meu mapa astral com uma astróloga no Rio. E ela falou pra mim, ela disse que a minha cura estava em curar os outros. E eu fiquei muito isso. Eu acho que juntando tudo isso, esse ano veio a faculdade de psicologia, veio o congresso e veio tudo que isso tem representado nessa cura e nessa evolução que estamos fazendo, né? E que se a gente puder curar e fazer com que menos uma criança cresça traumatizada ou que se torne um adulto mais confiante e seguro no futuro, minha missão de vida será cumprida. Que bom. Que bom. Eu acho que a gente tá estourando o tempo. O Duda tá ali. Eu vejo uns relapsos dele, não sei, né? Não? Tá tudo certo? 45? Então tá, né? Eu acho que esse é o primeiro do que não vamos também falar tudo de uma vez, né? Mas eu acho que a gente podia, pra finalizar... A gente poderia falar tudo de uma vez. Se deixar a gente faz. Mas eu acho que a gente podia finalizar, então, o que
essas mães, esses pais, esses avós, essas tias, tios, professores que estão nos ouvindo podem esperar do Pode Desenvolver? Eu acho que as pessoas que estão ouvindo, elas podem esperar que aqui a gente vai trazer muito conteúdo de valor, muitas pessoas que são profissionais excelentes e pessoas excelentes, porque eu penso muito isso, que para tu ser um bom profissional, tu tem que ser uma boa pessoa antes. Com certeza. Né? Então, eu acho que as pessoas que vão vir aqui bater papo com a gente, elas são grandes pessoas antes de ser bons profissionais e já ajudam muitas famílias nessa luta de desenvolver os seus filhos, de preparar as crianças para um futuro na vida adulta de sucesso, né? Pensando que o sucesso, o que ele é o sucesso? Né? A gente falou antes, o sucesso é tu saber que tu se dedicou àquilo e tu tá fazendo algo com um objetivo, né? E no fim das contas tu tá feliz e pleno com as tuas decisões. Isso aí. Independente de ser elas quais sejam. Então, eu acho que é isso que essas pessoas vão receber com o podcast. E acho que também a gente pode deixar o pessoal aí nos comentários colocar, né, ideias, sugestões de assuntos para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais, porque até então acho que a gente tem pincelado bastante, que é para a gente poder envolver as pessoas e as pessoas sentir também a necessidade delas, né? Isso. Então, se vocês tiverem pautas, assuntos ou profissionais para indicar, para estar aqui com a gente convidar, a gente vai ficar super feliz. Porque a vida é longa, né? É longa. Pode desenvolver. Vamos fazer um resumão do que a gente falou aqui hoje? Foi. Então, hoje vocês conheceram um pouquinho mais sobre a Vivi e a Gica, conheceram o que foi o Congresso Desenvolver, né? A gente deu uma dica de filme, que é O Pior Vizinho do Mundo, com o Tom Hanks. É uma história real, tá? Não falei antes, mas é uma história real. Legal. Baseado, né, em fatos reais. Falamos também sobre o filme Som de Liberdade, que a gente quer assistir e que tem um tema bem importante, né? Falamos que está dado o start no nosso novo projeto, que é o Pode Desenvolver. Que contamos com vocês para nos indicar pessoas profissionais ou assuntos que vocês queiram ouvir da gente. Para que a gente seja bem assertivo, né? Isso. E que a gente tem que começar do micro, cada um pode começar com um pouquinho na Acho sua que a mensagem casa. que fica, né? É essa. A transformação é do micro para o macro. Isso aí. E se você acredita, se você é uma empresa que acredita nesse projeto, nessas pessoas que são muito legais, né? Nossa maior característica, nossa maior Tu tá qualidade. vendo a nossa maior qualidade ser legal. A gente é muito legal. Podem entrar em contato, né? Estamos abertos para patrocinadores, para empresas que queiram apoiar essa ideia, que acreditam nessa ideia também. Isso aí. Acho que é isso. Tá? Muito obrigada. Esse foi o nosso primeiro Pode Desenvolver.